Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Nayara Andrade e vamos falar sobre hepatites virais, o que precisamos saber. Estamos no mês de julho e desde 2010 a Organização Mundial de Saúde elegeu o dia 28 desse mês como o Dia Mundial das Hepatites Virais. Foi assim que, aqui no Brasil, uma lei de 2019 instituiu o Julho Amarelo, mês a serem realizadas ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites. A hepatite é qualquer inflamação do fígado. Ela pode ter causas variadas, mas a mais comum é a infecciosa. Os tipos de vírus mais comuns no Brasil são o vírus A, B, C, D e o vírus E. Cada um possui formas de transmissão e manifestação clínica específica. Alguns desses vírus cronificam de forma assintomática e acaba mantendo a cadeia de transmissão e, por isso, torna-se importante o seu diagnóstico precoce. Falaremos sobre cada tipo de hepatite viral a seguir. A hepatite A tem caráter benigno na maioria dos casos. Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, como anorexia, náuseas, diarreia e mais raramente pode haver febre, icterícia, dor em hipocôndrio direito, mialgia, artralgia e exantema. A icterícia é mais comum em adulto e a letalidade também aumenta com a idade. A transmissão é por contato oral-fecal, pela ingestão de água e ou alimentos contaminados. O saneamento básico inadequado, assim como a exposição à água de enchentes ou esgotos, são formas de exposição. Além disso, a transmissão sexual do vírus A vem sendo reportada no contexto das práticas sexuais que envolvam a possibilidade do contato oral-fecal. Outro dado importante quanto à transmissão é que pessoas assintomáticas, no período de incubação, ou pacientes já em remissão da doença podem permanecer eliminando vírus ativamente nas fezes por até 5 meses. Recomenda-se, portanto, medida de proteção constante, lavar as mãos, cuidado com os alimentos e a água a serem consumidos, e medidas de prática sexual segura. Além disso, a vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura e faz parte do calendário infantil de vacinação, sendo a principal medida de prevenção. A vacina também é disponibilizada para as pessoas com comorbidades específicas e disponíveis nos CRIES, Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais. O tratamento da infecção aguda não é específico, devendo-se evitar medicações hepatotóxicas e somente em casos de insuficiência hepática aguda é necessária a internação hospitalar. A hepatite B, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. Muitas vezes é diagnosticada décadas após a infecção, em sua forma crônica. A forma de transmissão mais importante é através do contato com o sangue infectado, mas outros fluidos, como sêmen, secreções vaginais e saliva, também podem transmitir o vírus. O vírus tem a capacidade de sobreviver por longos períodos fora do organismo humano, facilitando sua transmissão até mesmo por meio de objetos de uso pessoal, como lâmina de barbear, escova de dente, material de manicure, equipamentos para uso de drogas, confecções de tatuagem ou colocação de piercing. As práticas sexuais seguras novamente se mostram importantes. Outra importante via de transmissão é a vertical. Quando adquirida no período perinatal, a infecção pelo vírus da hepatite B resulta em aproximadamente 90% de cronicidade. Se a aquisição ocorre na primeira infância, ocorre entre 20% a 40% de cronicidade. Mas se a hepatite é contraída na adolescência ou na idade adulta, essa taxa cai de 0% a 10%. A infecção é, na maioria das vezes, assintomática, sendo que menos de 5% das infecções adquiridas na fase adulta se tornam crônicas. É preconizado pelo Ministério da Saúde que todas as gestantes sejam testadas no pré-natal, logo no início do mesmo, assim como a vacinação também deve ser revisada.
A vacinação para a hepatite B é indicada para todas as pessoas não vacinadas e consiste em 3 doses com intervalos de 2 meses entre cada dose. A infecção aguda pelo vírus da hepatite B resolve espontaneamente em 95% dos casos e o manejo é de suporte, resultando ao uso de antivirais em alguns casos específicos. Menção deve ser feita para a indicação de profilaxia pré e pós-exposição ocupacional ou não. Na hepatite do tipo C, a doença pode se manifestar na forma aguda ou crônica, sendo a crônica a forma mais comum. Tem caráter silencioso e aproximadamente 70% dos casos agudos se tornam crônicos. E entre os casos crônicos, o risco de desenvolver cirrose varia de 15% a 30% em 20 anos. O risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular também aumenta de 15 a 20 vezes em pacientes infectados pelo vírus da hepatite C. A transmissão sexual do vírus da hepatite C é menos frequente que a transmissão da infecção pelo vírus da hepatite B. Como em outras infecções de transmissão sexual, a presença de uma infecção sexualmente transmissível, como lesões ulceradas em região anogenital, práticas sexuais de risco, constitui importante facilitador de transmissão. A forma mais eficaz de transmissão é por exposição percutânea repetida ou pelo recebimento de grande volume de sangue infectado, como em transfusões de sangue, por exemplo. Esse foi uma importante via de transmissão até alguns anos atrás no país. Com a padronização de triagem pré-doação, houve significativamente a redução da transmissão por transfusão. Porém, importantes fontes de transmissão do vírus são hemodiálise, procedimentos de manicure, confecções de piercing e tatuagens, tratamentos odontológicos e tratamentos endoscópicos, caso esses não sigam as normas de esterilização ou desinfecção de materiais e ou produtos descartáveis. O teste rápido tem alta acurácia para diagnóstico da hepatite C e a carga viral já deve ser solicitada na própria atenção primária à saúde, pois o formulário específico para assim obter o diagnóstico de infecção ativa e proceder de mais avaliações para o início de tratamento. Recentemente surgiram novas diretrizes internacionais para simplificar o diagnóstico e o tratamento da hepatite C, e a genotipagem do vírus para definição de tratamento foi dispensado para os pacientes menores de 12 anos. Além disso, para pacientes sem complicações e dentro do perfil estabelecido, podem ser tratados e acompanhados na atenção primária à saúde. Não existe vacina para a hepatite C, portanto, a prevenção é a única forma de evitar a infecção. A hepatite D, causada pelo vírus D ou Delta, depende da infecção prévia pelo vírus da hepatite B para infectar o indivíduo. É bem mais frequente na região norte do país, cerca de 70% das infecções totais. A coinfecção da hepatite B e hepatite D é a forma mais grave da hepatite viral e está associada a maior risco de cirrose, de evoluir para descompensação clínica, carcinoma hepatocelular e morte. As formas de transmissão são as mesmas para a hepatite B. A imunização para a hepatite B é a principal forma de prevenção e é universal no Brasil desde 2016. Outras medidas envolvem o uso de preservativo em todas as relações sexuais e evitar o uso de objetos pessoais, como já mencionado anteriormente para os outros tipos. A hepatite E é uma hepatite aguda de curta duração e autolimitada, tendo, na maioria dos casos, um caráter benigno. Tem transmissão oral-fecal pelo consumo de água contaminada e em locais com más condições de infraestrutura sanitária. Outras formas de transmissão incluem ingestão de carne mal cozida ou produtos derivados de animais infectados, transfusão de sangue infectado ou transmissão vertical. A hepatite fulminante ocorre com os mais frequências quando a hepatite E ocorre durante a gravidez. As mulheres grávidas, principalmente do 2º ou 3º trimestre, apresentam maior risco de insuficiência hepática aguda.
perda fetal e mortalidade. Até 25% das gestantes podem morrer se tiver hepatite E no terceiro trimestre. A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de saneamento básico e de higiene. Para saber mais, consulte o site do Ministério da Saúde, Hepatites Virais. Até o próximo Momento Telesaúde Bahia.